E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês um projeto utilizando o SCADA BR, onde eu vou controlar o acionamento de LEDs pelo SCADA e visualizar a variação de um potenciômetro. A interação será feita por um Arduino com o SCADA BR via USB. Então, para isso nós vamos utilizar um Arduino, a biblioteca Simple Modbus Slave.h, o potenciômetro e o SCADA BR, beleza? Então, sistemas supervisórios, eles foram criados para supervisionar e controlar quantidades elevadas de variáveis de entrada e saída digital, ou também analógica. Então, eles visam a integridade física das pessoas, equipamentos ou produção. E por muitas vezes há lugares onde não conseguimos ter acesso para fazer o acompanhamento de uma determinada máquina, motor, um circuito ou etc. Então é aí que esse tipo de sistema atua. Você consegue acompanhar o que está acontecendo lá em um determinado lugar através do SCADA BR ou algum outro tipo de sistema parecido. Mas antes, claro, precisa de toda uma configuração e implementação correta do projeto. Hoje eu vou mostrar para vocês um projetinho simples, mas que a partir disso dá para fazer bastante coisa. Eu sei que não é muito fácil mexer no SCADA BR, concordo, mas o que eu consegui aprender eu vou compartilhar com vocês. Então, primeiramente eu vou mostrar a programação para fazer o controle desses LEDs, ou até poderiam ser chamados de lâmpadas, e também o potenciômetro de onde, com esse cara eu posso controlar a velocidade do motor, por exemplo, e visualizar a rotação do quanto de tensão eu estou mandando para a carga. Então aqui na ideia do Arduino, vou fazer uma breve explicação aí do que foi feito nesse código. Então aqui inicialmente foi incluída a biblioteca Simple Modbus Slave. Esses caras aqui nós não vamos precisar. Então aqui, por meio dessa estrutura, nós vamos declarar os registradores que serão utilizados. Então, por exemplo, onde nós vamos ler a temperatura pelo LM35, onde nós vamos desligar e ligar um LED e também fazer a leitura de um potenciômetro. Aqui só foi declarado os registradores. Aqui é onde são configuradas a comunicação serial que é feita. Então nós estamos utilizando aí uma comunicação de 9600 baud rates, que é a taxa de atualização, né? Aí aqui eu declaro o que é entrada, o que é saída. Então no nosso caso o que é entrada é o sensor, que é ligado no pino A0 do Arduino, e o potenciômetro, que é ligado no pino A1 do Arduino. Como saída, vamos utilizar apenas o LED ligado na porta 10. Aqui no loop, dentro do Modbus Update, eu preciso informar qual é o registrador holding que vai receber um sinal analógico, por exemplo. O dispositivo terá que fazer uma leitura analógica ou, por exemplo, os LEDs, onde vamos trabalhar com uma saída digital, né? 0 ou 1. Então, nesse caso, eu utilizo o Digital Write. Então, onde eu vou dar um sinal alto para ele acender e um sinal baixo para ele desligar. Então, é aqui onde eu coloco os meus registradores. No pino A0 será feita uma leitura analógica e no pino A1 será feita uma leitura analógica para o potenciômetro. E como eu mencionei anteriormente, para o LED nós vamos utilizar uma saída digital. O código é só isso aqui, é bem simples. Então eu vou compilar, ver se está tudo certinho. Verifico se está conectado na porta correta e mando gravar. Então depois de gravado o código no microcontrolador, nós vamos configurar o SCADA BR. Mas antes disso, para fazer funcionar, eu tive que desligar o firewall, desativar o firewall, e eu tenho que iniciar o Tomcat.
Então ele vai ficar lá no disco C, arquivos de programas, Apache, Tomcat. Vocês vão executar o Tomcat 7W. Então o meu aqui já está rodando. Se não tiver aqui, vocês apertam o Start e dá um OK. Agora eu venho aqui para o meu SCADA-BR. No login lá vocês digitam admin. Então vai aparecer isso aqui. A parte de instalação do SCADA-BR eu não vou ensinar. Aqui no YouTube mesmo tem bastante vídeos já ensinando. É meio chatinho, mas se vocês seguirem o passo a passo vai dar certo. Então inicialmente nós precisamos configurar uma data source, em que a nossa comunicação será Modbus serial. Clico em adicionar, onde vai abrir essa tela aqui das propriedades da Modbus serial. Então aqui vou dar um nome, posso colocar Arduino. Período de atualização eu posso colocar 1 segundo. Está na porta com 3 e a taxa de atualização 9600. Feito isso, eu vou clicar em pesquisar nós. O Arduino já deve estar conectado, né, e o código gravado no micro. Então, quando eu clicar em pesquisar por nós, o SCADA-BR ele vai fazer uma busca na USB e vai encontrar o nosso dispositivo. Então aqui ele já encontrou bem rápido. Feito isso, basta a gente salvar. Data source salva. Depois de criar o data source, nós precisamos criar os data points aqui embaixo, clicando em, está aparecendo, enfim, clica aqui, você vai criar os seus data points. E o que são esses data points, né? São justamente as nossas variáveis que nós incluímos no código, essas aqui no caso, né? Como o potenciômetro, o sensor e o LED. E aqui no SCADA-BR nós temos que declarar essas variáveis na mesma ordem que está aqui, certo? Então, temperatura, o LED e o potenciômetro. Voltando aqui para o SCADA. Então, primeiramente nós temos a temperatura. Essa temperatura será lida na forma analógica. Então aqui eu coloco como registrador holding inteiro de 2 bytes sem sinal. E aqui no offset será um endereçamento, onde a gente começa em 0 e vai seguindo a sequência das variáveis que a gente tem lá. Então no caso vai ser 0, 1 e 2. Para o primeiro aqui vai ser 0. Temperatura eu deixo isso aí e apenas salvo. Agora nós vamos criar para a variável LED. Então eu salvei. Vou criar mais uma. Lembrando que eu tenho que colocar o mesmo nome da variável. Então, ledv underline val. ledv underline val, ok? Então, o LED ele é binário, certo? Valores de 0 e 1. O offset no caso agora é 1, seguindo a nossa sequência lá das variáveis. Salvo. Agora eu vou para o próximo, que é o potenciômetro. Vou copiar esse nome aqui que fica mais fácil. Salvei. Vou criar outro. Insiro o nome aqui. Registrador holding. Inteiro de 2 bytes sem sinal. E no caso do potenciômetro, como eu estou utilizando um divisor de tensão, então eu tenho no máximo 5 volts, que é a tensão que o Arduino fornece. E eu pego esse valor de tensão e divido por 1023, que vai dar 0.0048. Então nosso fator multiplicador é esse valor aqui. E o offset aqui é 2. Então 0, 1, 2. Salvo. Ok. Agora com meus data points criados, eu salvei todos, eu vou clicar aqui para habilitar todos esses pontos. Então, eu habilito. Venho aqui em cima e salvo minha data source. Habilito ela. Vamos salvar aqui só para garantir. Agora eu venho aqui em watchlist.
Então os meus data points estão aqui, basta eu incluí-los para a janela da direita. Aqui está dizendo que meu data point devem estar desabilitados, então eu volto aqui no data source e eu ativo isso aqui. Eu venho aqui em watchlist e estão aqui as variáveis. Então o meu LM35 ele está lendo essa temperatura, meu potenciômetro está no máximo e o meu LED está desligado. Eu vou mexer aqui no meu potenciômetro, vocês vão ver que vai mudar o valor lá. Vou girar ele até zerar. Então, como vocês podem ver, a taxa de atualização é cada 1 segundo. Zerei. Se eu segurar aqui o LM, a temperatura é para subir, certo? Vocês podem ver lá que está aumentando. Agora eu quero acionar o meu LED. Como é que eu faço? Então vou vir nessa chavinha, venho aqui e digito 1 e clico em definir. Então o LED acendeu, aqui apareceu 1. Se eu quiser desligar, eu coloco 0. Então aqui eu posso mudar essa forma como nós estamos vendo esse valor, né? Ao invés de deixar 0 ou 1, nós podemos deixar ligado ou desligado, certo? Então nós vamos aqui em detalhes do data point. Nós viemos aqui em editar data point. Aqui em propriedades de renderização de texto nós colocamos binário. Então quando ele for 0, ele está desligado, uma cor vermelha. E quando ele estiver ligado, nós colocamos uma cor verde. Salvar. E salvar. Agora nós podemos voltar aqui no watchlist. Como vocês podem ver, ali está desligado. Se eu alterar o meu valor aqui novamente, percebo que já mudou aqui, né? Então, se eu clicar em ligado, o LED acende e ali nos informa que foi ligado. No potenciômetro, para que não apareça todas essas casas decimais, como vocês estão vendo aí, nós podemos limitar ela, certo? Então eu venho aqui em detalhes do data point, editar data point, propriedades de renderização analógico, formato 0.0. Aqui o sufixo seria, por exemplo, a unidade de medida, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então venho aqui, salvo e volto aqui no watchlist. Vocês podem ver que o valor já mudou, né? Então se eu mexo o potenciômetro, a quantidade de casas decimais ficarão limitadas, certo? No caso da temperatura, viemos aqui em detalhes do data point. Aqui nos apresenta um histórico dos valores que foram lidos, certo? Então nós podemos ver aqui que ficou em torno de 30 graus. Depois deu uma baixada aqui, certo? Então nós viemos aqui em editar data point, tipo analógico, formato 0.00, sufixo, espaço, graus Celsius, certo? Então salvar, volto aqui no watchlist. Agora está bem mais apresentável, né? Então nós temos o LED ligado, o valor que o potenciômetro está lendo e a temperatura é 31 graus Celsius, certo? Bom, mas nós podemos ver
essa forma de valores aqui, essas formas de valores, através de uma representação gráfica também, certo? Então nós vamos aqui em representação gráfica. Aqui eu tenho uma tela criada já, mas eu vou apagá-la para criar junto com vocês. Então eu clico aqui em nova representação. Vamos dar um nome para essa tela, colocar tela 1. Aqui eu posso escolher um arquivo, uma imagem de fundo, onde, no caso, como são sistemas supervisórios, nós podemos incluir uma tela de fundo da planta industrial, por exemplo, onde será feita esse sensoriamento. Então aqui em componentes nós temos diversas opções, GIF analógico, binário, imagem, ícone, botão e assim por diante. Então, para o meu potenciômetro, eu vou criar um GIF dinâmico, adicionar componente de representação, será adicionado aqui um componente. Eu venho aqui em editar configurações DataPoint, adiciono aqui o meu potenciômetro, salvar isso aqui, volto aqui no meu componente e edito o processador gráfico. Como nós estamos fazendo a representação gráfica de um potenciômetro, então o nosso valor máximo será de 5 volts, certo? Então aqui na imagem dinâmica nós podemos colocar um small dial, que é o que faz o acompanhamento do potenciômetro aqui, né? Então a gente salva. E vocês podem ver que ele já está fazendo a leitura. Então se eu alterar aqui, o meu sistema ele vai acompanhar essa rotação do meu potenciômetro. Então eu vou editar aqui de novo para aparecer o texto da tensão que está esse potenciômetro. Então aqui está em 2.3. Se eu mudar ali, então é mais uma forma aí de visualizar, né? Agora a gente pode incluir o termômetro. Então nós vamos colocar aqui como GIF analógico, inserir, editar configurações, temperatura, salva, editar processador gráfico, vamos colocar um máximo aí de 45 graus, exibir texto e a gente acha aqui termômetro, ok? Então salva, tá lendo aí a temperatura de 26 graus, 27. Se eu colocar a mão aqui no meu LM, consequentemente essa temperatura vai subir. Podem ver que o GIF acompanha a temperatura, né? E agora para o LED, então eu venho aqui em GIF binário, adiciono, editar configurações, percebo agora que só apareceu o LED, salvar, editar, ajuste de imagem. Então aqui a gente vai escolher Blinking Lights, ok? Aqui a gente escolhe uma imagem para quando está em 0 e uma imagem para quando está em 1. Então quando estiver em 0, eu vou escolher o LED vermelho e quando estiver em 1, eu vou escolher o verde piscando, certo? Então, salvando, ele está ligado, né? Como mostrei anteriormente. Então, mostrando aqui novamente, se eu mexer no meu potenciômetro, o SCADABR vai fazer essa leitura e mostrar lá pra gente. Se eu segurar o meu LM aqui, a temperatura terá que subir. Certo? Eu vou alterar aqui, né, para desligado. Beleza, desligou na protoboard, desligou aqui no watchlist. Agora eu volto lá para a representação gráfica. E vocês podem ver que aqui está informando desligado. Então, pessoal, esse é o meu mais simples sistema supervisório. Só para aprender a
como programar aqui, né? Declarar as variáveis, depois pesquisar o nó e configurar cada uma dessas variáveis, né? E depois fazer a leitura desses valores aqui na watchlist, por exemplo, né? Fazer o valor correto, colocar as unidades de medidas corretamente, as casas decimais, fazer uma representação gráfica desses valores também, né? Como eu fiz aqui. Então, claro que isso aqui seria melhorado futuramente, né? Fazer algo mais profissional. Então a ideia era só mostrar para vocês como, como iniciar esse processo, né? Então espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Falou!